Bom, meu irmão, minha irmã, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. E Deus tem me trazido textos bíblicos e mensagens quando eu menos espero. E eu não tenho dúvida de que Ele está falando comigo e eu preciso transmitir à igreja. A mensagem desta noite é uma delas. É uma delas. Eu estive quarta-feira com a minha esposa numa igreja Assembleia de Deus, ministrando a palavra de Deus. E a mensagem que lá preguei, ela foi muito mais para mim do que para aquele povo ali. Eles se alegraram, receberam a palavra, mas ela foi muito mais para mim. Até porque quando o pregador prega, a mensagem tem que servir em primeiro plano para ele próprio. Então ela serve a de hoje também, porque eu vou falar de coragem e de foco. Coragem para começar e foco para terminar. Vou repetir: coragem para começar e foco para terminar. E para que a gente fale sobre isso, eu vou pedir que vocês abram as Bíblias de vocês, que se for possível projetem lá no quadro o primeiro capítulo do livro de Neemias. O primeiro capítulo do livro de Neemias. E nós vamos ler alguns versículos, pelo menos até os 5. E depois nós vamos pular para o capítulo 6. Glória a Deus. Neemias, no capítulo 1, eu estou... Coloca NVI, por favor, que aí todo mundo acompanha igual. Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra do Senhor. Reverência à palavra. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na fortaleza, na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos. Vá lá para o capítulo 6. Neemias 6. Quando Sambalate, Tobias de Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate, Gesem, mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por quê? Por que pararia a obra para ir encontrar-me com vocês? E mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta, que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem,
você está na iminência de se tornar rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. E eu lhes mandei essa resposta: nada disso que você está dizendo está acontecendo, é pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, agora fortaleça as minhas mãos, ó Deus. Pai, a tua palavra fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar-se, querido irmão. Por que eu coloquei aqui um título nesta passagem, neste sermão? Coragem para começar e foco para terminar. A Bíblia diz também que mais importante até é o final das coisas do que o começo delas. Tem gente que começa bem, mas termina muito mal, né? Nós temos relatos, inclusive, na Bíblia. Um deles é Salomão, né? Salomão começou muito bem, mas terminou muito mal. Então, o final das coisas é mais importante do que o começo. Mas precisa ter coragem diante de determinadas situações para começar. Esse relato de Neemias aconteceu, dizem os historiadores, que cerca de 586 anos antes de Cristo, quando Nabucodonosor, rei babilônico, levou uma leva de judeus cativos para a Babilônia, e ele incendeia a cidade de Jerusalém, arrebenta com os seus muros. E Neemias tinha já nascido na Babilônia. Ele não era judeu nascido em Israel, ele nasceu na Babilônia, porque quando os judeus foram levados, sabe aquela história que você não sabe o que vem pela frente? Eles imaginavam possivelmente que ia ficar lá um ano, algumas semanas, um ano, 2, mas o tempo foi passando. E vieram 5 anos, e vieram 10 anos, e vieram 20 anos, chegou a 70 anos, né? Então lá nasceram muitos filhos de judeus, e Neemias era um desses, que já nasceu na Babilônia, e eis um dos motivos é que ele era copeiro do rei, e para isso teria que ser babilônico, nascido na Babilônia, né? Mas 70 anos depois, através de Ciro, um rei da Pérsia, que proporciona que eles possam voltar para Jerusalém. Mas antes disso, Neemias, trabalhando como copeiro no palácio do rei, ele recebe um irmão judeu com alguns amigos que vem de Jerusalém. E ele faz uma pergunta: como está Jerusalém? Como é que estão os meus irmãos? A gente faz essa pergunta naturalmente, né? Talvez hoje você mesmo já tenha recebido essa pergunta: como você está? Olá, como é que está a sua família? Eu estive lá na minha terra agora, e você pergunta: e como é que estão? Como eu brinco com os irmãos, eu pergunto: como está tu? Como o povo de Latão, né? A gente faz essa pergunta naturalmente. Mas Neemias pergunta: como está Jerusalém? E diante da resposta, mexeu com ele. Ele ficou triste, ele orou, ele buscou a Deus e levantou-se. Agora, como é rico essa passagem de Neemias. Ele se levantou para ir resolver o problema. Agora, é interessante que Neemias não tinha nenhuma experiência em construir muro. Ele era copeiro do rei. Ele nunca pôs a mão, vamos trazer para hoje, numa colher de pedreiro. Ele não entendia de tijolos, de pedra, de cimento, que naquele tempo não existia. Era argamassa. Você for em Fortaleza, você vai ver prédios no centro de Fortaleza construído com a argamassa feita com óleo de baleia. É um negócio impressionante. Então Neemias não tinha qualquer experiência
para ir resolver esse problema. Mas diante do que ele ouviu, ele se levantou, ele agiu, sem nenhuma experiência. E mais outra coisa interessante, não havia nenhuma profecia que dizia que ele ia fazer isso. Nada, absolutamente nada. E também Deus não mandou ele fazer isso. Deus não manda, não tinha profecia. Então o que aconteceu então? Deus lhe apresentou uma necessidade. Uma necessidade. Agora interessante que muitos dizem, mas Deus não mandou. Deus não mandou. Tem gente que ora demais e faz de menos. Esse é o problema. Há coisas que não precisa você orar. Por muito tempo, Neemias aqui, ele buscou em Deus. Mas a Bíblia não diz que Deus mandou ele ir fazer. Que Deus disse, vai Neemias, reconstruir os muros. E ele também, como eu já disse, não tinha qualquer experiência em construir ou reconstruir. Pior do que construir é reconstruir. Os pedreiros sabem disso. É mais fácil fazer uma casa do começo do que arrumar o mal feito dos outros, né? Muitos dizem, Deus não mandou. Mas eu vou lembrar a você que Deus coloca diante de nós necessidades que eu sequer preciso orar. Eu preciso ser sensível ao momento e agir. Eu já fiz coisas na minha vida que eu não orei. Eu fui e até orei dizendo o seguinte, Deus, eu estou vendo a necessidade, eu vou fazer, se não for para mim fazer, o Senhor diga, eu estou indo, se não for para eu ir, o Senhor diga que não é para ir, porque se o Senhor não disser nada, eu vou entender que é para mim ir, e a necessidade e eu preciso fazer. Um dos momentos mais difíceis da minha vida ministerial, foi quando eu passei um intervalo da minha vida, que eu me autodisciplinei, por uma questão familiar, que não quero entrar em detalhes, vocês sabem. Eu me autodisciplinei por 2 anos. Eu não preguei, eu não cantei, embora quisessem que eu cantasse. Tinha gente que queria levar o microfone no banco para me cantar. Eu falei, não senhor, não, só quando eu resolver as coisas. Mas eu voltava para casa chorando muitas vezes, porque eu via a necessidade na obra, eu via pessoas fazendo as coisas de qualquer jeito, coisas que eu sabia fazer da melhor forma que era capaz da minha pessoa executar, e eu não podia fazer. E eu voltava para casa chorando, porque eu não podia. Porque uma coisa é você não comer porque você não quer. A comida está ali, e você olha e fala assim, não estou com vontade de comer não. E outra coisa é você estar morrendo de fome, mas não poder comer aquela comida. Aí é que a fome fica brava. Você está entendendo? Então, vamos lá. Vou te dar exemplo de pelo menos, além de Neemias, mais 2. Deus não mandou Davi enfrentar o Golias. Aí eu te pergunto, Deus mandou Davi enfrentar o Golias? Não, né? Mas por que Davi enfrentou o Golias? Porque ele viu a necessidade. Ele viu a necessidade. Ele chegou lá e ele ainda disseram para ele, faz 40 dias que esse gigante sai de manhã e de tarde e afronta o exército do Deus de Israel. Os bonitões estavam todos escondidos, inclusive os irmãos dele, homens fortes. E o pequeno Davi, que a Bíblia diz que ele era gentil, de aparência gentil e tal, mas era praticamente um adolescente. Ele olha e ele enfrenta o gigante. Deus não mandou Davi enfrentar o gigante, mas quando Davi enfrenta o gigante, Deus deu a estratégia dele matar o gigante. Era uma necessidade. Você quer ver um outro? Deus não mandou Elias dizer a Acabe que em 3 anos e meio não haveria chuva. Lembra disso?
Deus não disse, olha, diga para Acabe que durante 3 anos e meio não vai chover. Mas Elias disse para Acabe, durante 3 anos e meio não não haverá chuva sobre a terra. E Deus honrou o que Elias disse. Agora interessante uma coisa, nesses 3 anos e meio, nenhuma gota d'água caiu sobre a terra. Deus honrou a palavra. E aqui Deus não mandou Neemias reconstruir os muros. Sabe por quê, irmãos? Deus usa pessoas sensíveis. A gente que está vendo o problema, a gente que está vendo a situação difícil, mas ele fica inerte, ele não age, ele não arregaça as mangas, ele não faz nada. Guarda esta frase: Deus usa pessoas sensíveis. Quando Neemias ouve falar que os muros tinham sido destruídos, a cidade queimada, a situação dos seus compatriotas era terrível, eles estavam passando, era uma Venezuela da vida dos dias atuais. O que Neemias fez? Foi sensível. Aí vai buscar recursos, vai falar com o rei, para quem ele serve. E o rei pergunta para ele: Neemias, está doente? Algum problema? Porque você está com o teu rosto, isso não é o teu semblante normal. E ele diz, olha, ele conta essa história para o rei. E o rei diz, então, o que você precisa? Entende uma coisa, para Deus agir, a gente tem que querer. A gente tem que ter um projeto. A gente tem que ser sensível. Deus coloca necessidades diante de nós. Quando Ele coloca a necessidade, Ele espera que a nossa sensibilidade haja. Temos um projeto. Qual era o projeto de Neemias? Reconstruir os muros, porque era uma vergonha para Jerusalém, cidade tão importante está destruída, muros destruídos. Então o rei dá a ele madeira, dá a ele cartas, dá a ele ajudantes, dá a ele tudo. Às vezes Deus vai usar, entende uma coisa? Eu te pergunto uma coisa, por acaso foi Neemias que destruiu os muros de Jerusalém? Sim ou não? Não, né? Mas é ele agora que vai ser usado para reconstruir. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, não foi eu que fiz isso. Não fui eu. Mas irmão vai lá e faz ajuda. Não, mas não foi eu que fiz essa bagunça. Não era Neemias que tinha destruído, queimado os muros de Jerusalém, mas agora Deus estava usando ele para reconstruir. Deixa eu dizer a você nessa noite, Deus vai usar você para reconstruir coisas que não foi você que destruiu. Não foi você que destruiu aquele casal, mas Deus vai usar você para reconstruir. Não foi você que destruiu a vida daquele rapaz, mas Deus vai usar você para reconstruir. Aleluia! Você não precisa. Aí você fala assim, poxa vida, e como é que vai ser isso? Você não precisa saber nada sobre o seu futuro. Você precisa só acreditar em quem vai levar você até lá. Por acaso não é Deus? Neemias nem sabia o que ia acontecer, mas ele se levantou. A primeira coisa que Deus quer de nós é que diante das dificuldades, diante dos problemas, a gente se levante. A gente se levante para agir. Porque a Bíblia diz que por causa da preguiça o teto cai, a casa goteja. É que se levantar é necessário. Deus está no controle de todas as coisas, meu irmão. E é Ele quem dá as ordens. Você pensa que Ele não está no controle do spread? Você pensa que Ele não está no controle do que nós vamos precisar? Deus está no controle de todas as coisas. Lá em 1 Reis, no capítulo 17, voltando a falar de Elias, quando Elias diz não vai chover por 3 anos e meio, e não chove uma gota d'água sobre a terra, inclusive ele passou problema por causa disso, mas Deus diz para Elias, Elias, vai lá para o vale de Querite, bebe da água do riacho de Querite e come o que os corvos trouxerem para você, porque eu já ordenei aos corvos que te alimentem. Olha que coisa. Por isso que muita gente chega na universidade e não acredita mais na Bíblia.
Deus dando ordem para o urubu trazer carne para o profeta. Porque o corvo é uma ave extremamente carnívora. Mas quando Deus ordena, ela não come a carne, ela traz para você. Quando Deus ordena, o leão não te ataca, ele vira travesseiro para você. Deus não ordenou aos leões, quando Daniel desce da cova dos leões, naquele buraco cheio de leões famintos. Deus diz, na alma do leão, lá no cérebro do leão, esse aqui vocês não vão comer. Esse aqui vocês vão servir de travesseiro para ele. Aleluia. Então Deus diz a Elias, bebe da água do riacho, come do que os corvos trouxerem. E ele bebe da água e come da carne que o corvo trouxe. Mas chegou uma hora que o riacho secou. O riacho secou e não tinha mais água. Aí Deus diz para Elias, agora levanta, vai para Sarepta, porque tem uma viúva lá e eu já ordenei que ela te sustente. Aleluia. Eu já ordenei que ela te sustente. Deus já ordenou. Deus já ordenou, queridos. E ninguém pode revogar um edito real de um homem da terra que sela um papel com um anel. Imagina Deus. Deus já ordenou. Agora do inimigo, como nós vimos lá no capítulo 6, do inimigo, pelo menos algumas coisas vêm para tentar fazer a gente parar. A primeira delas é a afronta. Quando esse trio maldito, Sambalate, Gesem e Tobias, representando 3 povos aí, ficou sabendo, eles afrontaram. Afrontaram dizendo assim, que esses fracos judeus estão achando que estão fazendo? O muro que eles estão reconstruindo, se passar uma raposa e bater com o rabo no muro, vai derrubar o muro. Olha, é bom quando o ímpio zomba do Deus que nós servimos. Às vezes que Deus fez milagres tremendos nesta igreja, foi quando teve alguém zombando. Quero ver como é que eles vão continuar. Não vão ter dinheiro para pagar o aluguel. Quero ver. E foram afrontando. Gente que saiu e disse assim, quero ver agora sem meu dízimo. Meu amado, eu não estou aqui por causa de dinheiro. Não, dinheiro eu ganho lá fora. E graças a Deus sei ganhar. Gosto de ganhar dinheiro. Me sinto urgente. Me sinto muito bem quando eu ganho dinheiro. Mas é lá fora. Aqui dentro a gente ganha almas. Então vem a afronta. E Neemias vai para o joelho, aí falar com Deus, olha aí, Senhor. Ele sempre diz, nós oramos. A segunda coisa que o inimigo traz é a ameaça. Ameaçou. Eles nem tchum. Quando viram que não deu certo, aí vem uma tentativa de distraí-lo, fazer com que ele fugisse do foco. E aí, que Sambalate e esse trio aí mandaram uma carta para Neemias. Queria dizer o seguinte, Neemias, eles viram que afrontar não dava certo, que ameaçar também não. Agora tem um detalhe, diante disso Neemias também se preparou, viu? Se preparou, ele não foi irresponsável não, ele se preparou. Diante da ameaça de guerra, o que fez Neemias? Ele juntou o povo e ele disse o seguinte, a partir de hoje nós vamos fazer o seguinte, há uma possibilidade de guerra, então quando há uma possibilidade de guerra, se prepare, meu irmão, esteja com as armas na mão. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Vem guerra. Então você diz para o inimigo, pode vir quente que eu estou fervendo. Aí ele diz ao povo, olha pessoal, é o seguinte, a partir de hoje há uma ameaça aí contra nós. Então vamos fazer o seguinte, cada um pegue uma arma, vá armado, e numa mão você deixa a arma, e na outra não para o serviço. Porque às vezes diante da afronta do inimigo a gente atrasa o processo. Parou por quê, irmão? Muita luta. Parou por quê, irmão? Estão me ameaçando. Neemias não parou.
Talvez diminuir um pouco a produção, mas acho que não. Espada numa mão. Vamos dizer o seguinte, colher de pedreiro, não era, mas arma de construção, ferramenta de construção na outra. Aí eles viram que não deu certo, aí mandaram uma carta dizendo: vem aqui, vem o que você essa tentativa é terrível, né? A pessoa viu que não derrubou você com afronta, não derrubou você com ameaças, então agora ele quer fazer-se de amigo. Aí vimos que você é gente boa, você realmente é de Deus, é aquela falsa homenagem, aquela falso elogio. Venha cá, porque nós queremos nos congratular com você. Aí Neemias, cima do muro, fazendo muro. Ele falou: sabe uma coisa? Eu não vou nem responder o zap deles, não. Responde aí para mim, Adriano. Pega teu zap aí e manda para eles dizer o seguinte: por que eu pararia a obra para ir bater papo com vocês? Diga lá para eles o seguinte: eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Aleluia! Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Nós estamos fazendo aqui neste bairro, nesta cidade, uma grande obra e não é o inimigo que vai nos parar. Sabe qual é a grande obra? É tirar o homem da sarjeta e fazer sentar ao lado de sua mulher, de seus filhos e salvo em Cristo Jesus. É tirar esse camarada das drogas e hoje fazer dele o que ele é. Sabe o que é grande obra? Não é construir prédio, não. Grande obra é salvar almas. Isto é grande obra. Isto é grande obra. Aleluia. Estamos fazendo uma grande obra. Uma grande obra. E não podemos parar. Aleluia. O inimigo tenta nos paralisar pelo medo. Pelo medo. Eu já disse aqui outras vezes e vou dizer de novo: 90% dos nossos medos e preocupações nunca se tornarão reais. Vou repetir de novo: 90% dos nossos medos e preocupações nunca se tornarão reais de fato. Mas eles judiarão de nós. Eu não estou dizendo que é para não ter medo. O medo normal, medo para precaução. Todos nós temos medo, mas não podemos deixar que o medo nos paralise. Por que a Rebeca coloca a Johanna na cama e coloca um bocado de coisa em volta dela e fica olhando na câmera? Porque a Johanna não tem medo e a Johanna pode cair e se machucar. É esse medo que a gente tem que ter, assim. Vou com cautela, não vou na curva 120 que é problema. Então eu diminuo para 40. Agora, medo que nos paralisa? Não. Foco, meu irmão. Foco está ligado à nossa capacidade de não desistir. A capacidade de dizer não aos que tentam nos distrair. Muita gente para no meio do caminho porque diz não. Está indo lá na faculdade, alguém chegou e falou: mas você, quem é você? Tá, o senhor para. Colocou lá o comércio e o negócio demora. E aí ele fala: não, fecha as portas. E em tudo que vai fazer, muita gente para no meio do caminho com medo. Medo de quebrar antes da hora. A pior forma de você, ou a melhor para você quebrar, é morrer de medo. Por isso que eu digo, comerciante, por exemplo, não pode ser medroso. Eu tenho medo se eu vender ali R$20 para ele não me pagar. Não serve para ser comerciante. Medo. E o inimigo é tão sagaz que ele vai buscar lá nas catacumbas do passado, diz assim: tá vendo, fulano quebrou porque vendeu 20 conto fiado para um, 10 para outro quebrou. Foi fulano, mas você não. Você não.
Entendeu? O foco está ligado à nossa capacidade de não desistir. Neemias não desistiu. Veio ataque de tudo quanto a gente, mas ele tinha um projeto, ele tinha um propósito. Qual era o propósito? Acabar com a vergonha do seu povo e reconstruir a moral da sua cidade através daqueles muros. Uma cidade sem muro era uma cidade sem proteção. Era como uma cidade hoje sem polícia. Uma cidade que não tinha uma viatura, não tinha nada. Porque os muros, eles tinham dupla finalidade. Primeiro era a segurança da cidade. E depois, porque não tinha energia, grandes pavios embebidos com petróleo ou material inflamável eram acesos sobre esses muros para dar alguma claridade. E gente morava em cima desses muros. Então, a Raabe morava em cima dos muros de Jericó. Não vamos longe não, vai lá no Ceará, na minha terra. Açude do Oroz tem uma rua de casa em cima do muro do açude, de tão larga que ela era. Os muros de Jericó tinham uma média de 6, dessa largura aqui, ó, desse templo aqui, né? Com 20 metros de altura, e eram 2 muros, um por dentro e outro por fora. Você está entendendo? Então, muro, a capacidade de dizer não. Quando alguém, você tem um foco, você tem um objetivo, quando alguém vier querer distrair você, diga não. Eu não posso parar, eu vou em frente. Diga não. A realidade, irmãos, a gente precisa muito mais de coragem do que de dinheiro. Quer ver uma coisa que tranquiliza a gente? Antigamente a gente ia no banco, agora não precisa mais. Aplicativo. A gente passava no banco, puxava um extrato. Dependendo dos números que tinha lá, a gente saía do banco muito bem. E dependendo do que tinha lá, e se tivesse vermelho, negativo, a gente sai de lá sentindo um Zé Ninguém. Abre o aplicativo e você vê lá. Tá bonito o negócio. Você fala, tô bem. Mas eu vou lhe dizer, o dinheiro é efêmero, ele passa. A coragem te leva para frente. O dinheiro pode te levar para trás. A coragem te leva para frente. O dinheiro pode inclusive te destruir. A coragem te edifica. Não foi com coragem que Davi venceu o gigante? Não foi com coragem que Elias enfrentou os profetas de Baal? Porque quando ele profetizou dizendo que por 3 anos e meio não choveria sobre a terra, é porque os profetas de Baal estavam lá dizendo que ia chover e tal, e que eram eles que faziam chover. Pareciam os políticos da minha terra no passado. No Ceará já teve disso. Caiu uma chuva, aparecia 10 políticos, cada um dizendo assim, foi eu que fiz chover. Então Elias, fala, vocês vão ver quem é Deus. Então eu vou profetizar aqui por 3 anos e meio não vai chover, e não choveu mesmo, né? Temos que ter foco. Agora eu vou perguntar a você uma coisa. Gente que desiste mais, e eu tomo o maior cuidado para não deixar isso acontecer comigo, para não deixar. Às vezes eu falo com a minha mulher, com alguns irmãos, a gente já fala, rapaz, seria muito mais fácil se não fosse desse jeito. Então a gente fala assim, seria muito mais fácil que não precisasse disso. Mas há um chamado para reconstruir. Aleluia. Eles não cedem. E em 52 dias, o muro foi reconstruído, as portas foram colocadas no lugar, e quando isso aconteceu, os inimigos se calaram. Acabou. Não falaram mais nada. Fechou a boca deles. Sabe quando é que a boca do inimigo é fechada? Quando eles não têm mais o que dizer. Eu fico imaginando Ana, a mãe de Samuel. Todo ano ela subia para adorar a Deus. Ela ia para Jerusalém adorar a Deus no templo do sacerdote Eli. E o marido Eucana, acho que ele não era um pé de cana, mas ele era um Eucana. Tinha 2 mulheres, tinha a Ana e tinha a Penina. E a Penina era parideira. A Penina tinha vários filhos, mas a Ana não tinha. E quando a Ana passava, a Penina enchia as paciências da Ana, dizendo, olha, eu posso ter filho, tu não pode, eu posso, tu não pode. E isso injuriava a Ana. Mas Ana não se curvou a isso.
Como quem diz, olha, eu não posso mesmo, eu vou me dar por vencido, deixa ela aí com o Eucana, ela pode dar filhos para ele, eu não posso. Ela continuou indo, orando intensamente, ao ponto do velho sacerdote dizer, ela está embriagada. Mas aí, de repente eu fico imaginando Ana passando na frente da janela da Penina, e a Penina olhando, cadê a Adriele? Ali. Vamos cá, Adriele. Olha lá, vem cá, filha, levanta aí. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Levanta aí. Aqui para a câmera pegar você. A câmera pegar você. Vem cá, Penina. Vem cá. Fica aqui. Olha lá. Passa bem na frente dela aí. Passa na frente dela, olha para a barriga dela. Volta de novo. Alguma coisa está diferente. Aí a Penina deve ter pensado, essa bicha está comendo demais. Está comendo demais. Está barriguda. Aí ela voltou de novo, a barriga está crescendo. E a Penina, parece aquela que tinha na Praça Nossa, só cuidando da vida dos outros. Né? Olha lá. E o bucho está crescendo. E o negócio está crescendo. E aí ela olha e fala assim, eu acho que está grávida. Eu acho que está grávida. E daqui a pouco ela fica sabendo que Ana deu à luz um menino. E quando Ana deu à luz o menino, não era um menino qualquer, era simplesmente Samuel, que foi profeta, juiz e rei de Israel. Era tão temido que quando ele chegava numa cidade, o povo vinha ao encontro dele e perguntava assim, ei Samuel, profeta do Senhor, é de paz a tua vinda? Aleluia, isso é Deus. Obrigado, filha, Deus abençoe. Aleluia. A boca do inimigo, ela é fechada quando a bênção cria volume. Vou dizer de novo, a boca do inimigo é fechada, os olhos cegados, quando a bênção cria volume. A barriga cresceu, o menino nasceu, o muro foi reconstruído, as portas foram fixadas. Fala agora, infeliz, que eu quero ver. Fala agora, filho do capeta, que eu quero ver. Não tem mais o que fazer, a não ser dizer o que os três tiveram que reconhecer. No final do livro, você vê eles dizendo, realmente foi Deus. Porque era impossível. Impossível. Gente que não tinha experiência, Neemias não entendia nada de construção, ninguém tinha experiência daquilo. Em menos de 2 meses, terminar a obra. Quando Deus faz, Ele faz para ninguém ter dúvida de que foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Quando Deus nos der esse prédio, vão dizer, foi Deus. Foi Deus. Eu quero nem usar a palavra se. Foi Deus. Porque eles não teriam condição. Agora eu vou perguntar para você. Você já ouviu falar nesses homens aqui que eu vou citar para você? Olha os nomes deles. Você já ouviu falar em Samua? Você já ouviu falar em Gade? Você já ouviu falar em Gigeal? Você já ouviu falar em Safate? Você já ouviu falar em Pauti? Em Gadiel? Em Amiel? Ouviu falar em Setu? Ouviu falar em Jeuel? Ouviu falar em Nabi? Já ouviu falar em Josué e em Caleb? Sério? Esses primeiros que eu li aqui, sabe quem eram eles? Os 10 covardes que foram espiar a terra e voltaram dizendo assim, a terra é boa, como a gente gostaria de ir para lá, mas não vai dar, porque lá tem gigantes, e a gente era igual formiga, gafanhoto na frente deles. Esses 10 aqui que eu li o nome deles, mas Josué e Caleb não. Deixa eu te falar uma coisa, covardes nunca serão lembrados. Vou repetir de novo, covardes nunca serão lembrados. A história de quem desiste nunca é contada. E se for contada é de uma forma, fala assim, que frouxo. Nós temos na história do Brasil um homem que desistiu de ser presidente da República. Chamava-se Jânio Quadros. Ele abriu mão, ele desistiu. E quando se fala nele tem essa mancha, desistiu.
Bom, aí outra história, você sabe as questões políticas do país. Agora Josué e Caleb não. Eles disseram, olha, não é que seja mentira o que eles estão falando aí. Os cabas lá são grandes mesmo. Mas eu vi cada cavalo lá, cada armário lá, que misericórdia. Eles são grandes. Nisso eles têm razão. Agora, uma coisa que eles não têm razão é dizer que não podem entrar lá, porque nós vamos entrar, porque Deus está conosco e não está com eles, e nós vamos jantá-los como quem janta pão. Essa expressão é maravilhosa. Aleluia. Aí esses que covardes aqui morreram todos, Deus não permitiu que nenhum entrasse lá. Entra Josué e entra Caleb. Caleb com 85 anos ainda olha para uma montanha e fala assim, eu quero a minha montanha. Quando ela foi prometida a mim, eu tinha 40 anos, hoje eu tenho 85, mas eu estou tão forte como quando eu tinha 40 anos. Eu quero a minha montanha, ela é minha e ninguém tasca. Aleluia. Isso é Deus. Não guarda essa palavra para o teu coração, meu amado irmão. Tem que ter coragem para começar e tem que ter foco para terminar. Vamos começar. Diante da negócio está difícil? Perde tempo orando não. Ai Deus, é da tua vontade que eu ganhe almas. Há coisas que a gente ora para agradecer. Alguém alguma vez orou em casa perguntando, comida na sua frente, você com fome, e você fez uma oração, Deus, é da tua vontade que eu coma. Alguém já fez essa oração? Por que não? Como é que a gente faz? Deus, obrigado por este alimento. Obrigado, Senhor. Alguém já orou de manhã e disse, Deus, é da tua vontade que eu escove os dentes? A menos que você não tenha dentes, né? Deus, é da tua vontade que eu tome banho? Se bem que tem uns que eu acho que já é hora. Essa oração talvez já, né? No frio, Senhor, está tão frio. É da tua vontade que eu tome banho, Senhor, vai tomar banho ou dorme sujo. Então há coisas que não precisa, irmão. Deus, é da tua vontade que a gente impactue esse bairro, que a gente ganhe almas, que cativeiros sejam quebrados. É da vontade do Senhor. Vamos orar, mas vamos agir. A oração é uma palavra composta, orar, de falar, e ação de agir. Então que Deus nos abençoe. Aplauda ao Senhor, a Ele seja a honra, a glória, domínio, louvor para todos sempre. Aleluia, glória a Deus.